Olá pessoal, vamos seguir então a unidade 5, processo soldagem TIG, parte 5.4 a 5.7, de acordo com o nosso plano de ensino. Começamos então com os consumíveis. Então é a vareta que a gente vai utilizar na soldagem, que é um metal de adição que tem que ser com as características químicas e mecânicas mais próximas possíveis do meu metal de base, que é a peça que eu estou soldando, certo? Então as bitolas variam então de 1,6 a 6,4 milímetros. Isso é uma escala já de produção, né, em série, normal das empresas. Claro que se tu precisar de um eletrodo com menor diâmetro ou maior, aí pode encomendar, mas teria um valor mais caro, certo? Esse eletrodo, ele vem uma das extremidades, uma conformação, né? É uma conformação por estampagem, ela faz a gravação da especificação do meu material de adição, né? Então esse metal de adição, ele tem a classificação, o que nós vimos lá para MIG-MAG, para eletrodo revestido, vai falar que ele é um E de eletrodo, R de vareta, vai dar a resistência, né, dele se for para baixa liga ou aço carbono. Se for, por exemplo, para aço inox, vai dar a liga do aço inox que ele é feito, se é um 308, se é um 316, por exemplo. Vai dizer se no aço inox for de baixa ou alta carbono, né? E no final ele vai dar o diâmetro. No final vai aparecer o diâmetro: 1,6, 2,5, 3,5, 6,4. Todas essas características vão estar nessa marcação, né? Que é a parte de especificação da vareta e diâmetro da vareta, tá? Consumível, ele é, no caso também falado em eletrodo, mas ele é um consumível, porque a gente tem que comprar para utilizar ele na soldagem. E ele é consumido não na solda, ele é consumido porque ele vai tendo um desgaste e também uma deformação devido à temperatura e às barberagens do soldador. E aí quando acontece isso, o soldador vai ter que ir lá no esmeril e fazer a fiação desse eletrodo. Ele fez a fiação do eletrodo, consumiu, mas ele não é consumível na solda. Então se tiver alguma pergunta em alguma prova, né, um teste, algum concurso, os eletrodos do processo TIG, ele é consumível? Não, ele não é consumível, ele é não consumível, porque ele está testando saber se na parte da soldagem, não da fiação, tá? As bitolas desse eletrodo vai de 0,5 a 6,4 milímetros, e ele vem tanto em milímetro como em polegada, certo? Comprimento padrão é 6 polegadas ou 150 milímetros. Esse é o comprimento de um eletrodo de tungstênio. Não tem menor, não tem maior, ele é padrão. Esse eletrodo ele pode ser de tungstênio puro, nós vamos ver aí para frente, ou ele pode ser de tungstênio com outro metal ligado. E esses metais são de alto ponto de fusão, que é o que nós precisamos para fundir outros metais, certo? E ele possui um código de cores, que nós vamos ver aí na frente. De acordo com o tipo de cor, ele é feito por um determinado processo de soldagem de materiais, outros tipos de materiais. Ele geralmente muda de cor para mostrar para o soldador que esse eletrodo é para determinado processo de soldagem, para determinado material. Então é essa cor. Para outro material é a outra cor. E a questão também da corrente. O eletrodo também, com a cor, identifica qual a corrente que ele deve ser utilizado, certo? Então aqui, ó, composição química para eletrodos de tungstênio. Se eu tenho aqui, ó, isso é uma sigla aqui também, ela é uma sigla dos eletrodos, né, que é pela AWS, tá? Então uma sigla em inglês, que ele quer E de eletrodo, o W é de tungstênio e o P é de puro. Então o eletrodo que tem a ponta verde, ele é de tungstênio puro. Ele tem 99,5% de tungstênio. E outros porcentos que não são questões de metais que são adicionados a eles. É da composição química do tungstênio, tá? Que vem junto na hora da fusão do metal tungstênio, que não tem como tirar,
tá? Mas ele é considerado puro porque não tem liga nenhuma com esses outros metais que estão aqui, ó, tá? Agora, se eu precisar de um tungstênio com um selênio e ainda tem aqui, né, o 2 quer dizer o quê? Que ele é de 1,8 a 2,2% de selênio, tá? Com ainda oxigênio misturado. Agora, 97,5% é tungstênio. Então, o metal maior, tem maior composição aqui, é o tungstênio. Mas se eu botar selênio, eu vou usar uma cor laranja para identificar ele, e ele vai ser feito para um determinado material de soldagem. Na questão do verde, eu já posso dizer para vocês que é usado para metais não ferrosos, né? Alumínio e suas ligas, né? E que é as principais ligas não ferrosas que a gente solda, tá? E assim segue, ó. Um outro eletrodo muito usado não é só o ponta verde, é um dos mais também usado, e o outro é o ponta vermelha, que está aqui, ó, que é o tungstênio com tório. TH é de tório, e ele diz também 2, então varia a composição dele de tório de 1,7 a 2,2%, tá? E a questão aqui é 97,5% de tungstênio está garantido, tá? E ele é utilizado para materiais ferrosos. Cor vermelha, materiais ferrosos. Cor verde, materiais não ferrosos, tá? Beleza? Existe uma exceção que nós vamos ver para frente, que o material é não ferroso, mas não é para soldar com verde, e sim com vermelho. Mas vamos ver aí para frente. Então tá aí, ó. Tá aí os nossos eletrodos com suas cores aí, ó. Bom, fatores importantes para a determinação da faixa de corrente, né? Eu preciso então identificar algumas coisas para que eu saiba a faixa de corrente que eu vou trabalhar. Tipo de corrente, principalmente CC-, CC+, ou CA. Então, eu tenho que identificar isso aqui primeiro para mim saber qual a faixa de corrente que eu vou trabalhar. A polaridade do eletrodo, se ela é negativa, né, ou positiva ou alternada, que é o meu caso que a gente já falou ali em cima. Olha, só para vocês terem uma ideia, quando eu estou trabalhando com CC-, o formato do meu cordão tem maior penetração e mais estreito. Se eu passo para CC+, eu abro ele, deixo ele mais largo e a penetração é menor. E com corrente alternada é um valor intermediário entre os dois. E por que isso? É devido a essa questão aqui, ó, balanço de calor. Quando eu estou trabalhando com CC-, o calor maior está sempre no positivo, então está na minha chapa, então eu consigo fundir mais ela. Quando eu estou trabalhando com CC+, o calor está maior no meu eletrodo, então a chapa está mais fria e eu fundo menos, essa fusão menor, certo? E quando eu estou na corrente alternada, eu estou num balanço entre os dois, tá? Então 50% do calor está no meu eletrodo, 50% na chapa. E na questão do CC-, 70 na peça, 30 no eletrodo. E no CC+, é o contrário, 70 no eletrodo, 30 na peça, tá? Olha aqui, ó. Se eu vou falar em corrente contínua, polaridade negativa, eu vou trabalhar com aço, cobre, prata, aço inoxidável e liga resistente ao calor. Então eu estava falando em metais não ferrosos, né, que trabalham com eletrodo vermelho, que é o cobre, principalmente o cobre e a prata, tá? Agora o resto, que é alumínio, com ligas de manganese e todas as ligas não ferrosas, vão trabalhar com CC+, ou com corrente alternada, tá? Então vamos entrar então na determinação dessa faixa de corrente, né? Então a gente descobrindo que a minha corrente que eu vou utilizar é alternada ou contínua, e a polaridade se CC- ou CC+, eu vou conseguir selecionar uma faixa de corrente sabendo o diâmetro do meu eletrodo. Por exemplo, vocês vão utilizar lá no curso o 1.6, que é 1,16 de polegada. E esse eletrodo tendo lá, e eu, por exemplo, vou dizer para vocês, eu vou trabalhar com corrente contínua, polaridade negativa. Então eu vou olhar lá onde eu tenho corrente contínua, polaridade negativa. Ó, eu posso trabalhar numa faixa de corrente de 70 a 150 amperes. Bem alta. Agora, se eu trocar para CC+, olha aqui a diferença. Eu vou para 10 a 20 amperes no mesmo diâmetro. Então, vocês verifiquem por que isso. É aquela condição que o calor fica concentrado no eletrodo, então a minha corrente tem que ser baixa, senão eu vou danificar o eletrodo, a tocha, toda aquela parte que eu vou ter
que manter bem. E se eu vou para corrente alternada, eu já caio numa faixa, por exemplo, com tungstênio e tório, de 100 a 160. Se eu for para tungstênio puro, eu trabalho de 30 a 70, certo? Então, essa é a maneira de eu ver a faixa de corrente, com o diâmetro do meu eletrodo e o tipo de corrente. Tá? Agora eu vou para a determinação então, do diâmetro do bocal, porém eu tenho que saber o diâmetro do meu eletrodo novamente para me especificar o meu diâmetro do bocal. Então, se eu tenho levando ainda em conta 1,6, que é 1,16 que vocês vão utilizar, eu tenho que trabalhar com o diâmetro do bocal, a ponta do diâmetro, ali na saída do diâmetro eu tenho que ter 9,5 milímetros de diâmetro, certo? Esse 9,5 milímetros corresponde a uma numeração, tá? Que pode ser, por exemplo, o número 8, que esses nossos bocais eles vêm com uma numeração, e de acordo com esse diâmetro do bocal, ele tem uma numeração, tá? Mas quem classifica esse diâmetro do bocal é, de novo, o diâmetro do eletrodo, certo? Feita a minha classificação da minha faixa de corrente, verifiquei o meu bocal, agora eu tenho que ver a fiação do meu eletrodo. Se o eletrodo estiver utilizando o eletrodo tungstênio, por exemplo, ponta vermelha, e estiver utilizando corrente contínua, ele vai ser utilizado uma ponta lápis. É a mesma coisa que apontar um lápis. E às vezes aqui muitas pessoas utilizam 30 graus, que então tu vai afiar com 15 para dar os 30, ou utilizam 60 graus, tá? E essa distância aqui onde terminou o teu fio, né, da tua ponta até a ponta dele, é geralmente aproximadamente 2 vezes o diâmetro da peça. Então, se eu tenho 1,6, vou ter 3,2 de comprimento nessa ponta aqui, certo? Isso é geralmente a proporção adotada para fazer o comprimento da ponta. E se eu tiver agora afiando um eletrodo tungstênio, geralmente de ponta verde, vai ser utilizado na corrente alternada, que é para metais não ferrosos. Eu vou fazer a ponta normal e no final eu vou não tirar reto a ponta. Eu vou fazer um movimento circular na frente do meu esmeril, da minha pedra do esmeril, e esse movimento circular vai deixar essa ponta esférica, tá? Não reta, assim como está no desenho, mas ele quer dizer que tu tem que quebrar essa ponta, ou seja, tem que fazer um movimento circular para fazer uma ponta esférica, certo? Isso para corrente alternada. Entrando então na técnica de soldagem manual, então nós temos que saber como posicionar a nossa tocha para que a gente possa executar um cordão de solda de qualidade. Então a primeira situação, junta de topo, posição plana. Simplesmente tocha inclinada para o lado ao contrário ao sentido de soldagem, tá? Então, pensou na posição da tocha, se bota o ângulo para soldagem de 15 graus, ao contrário ao sentido de movimento da solda. Então eu vou botar 15 graus para um lado e vou empurrar para o outro lado a minha tocha, tá? E esse é uma maneira de se posicionar corretamente com a tocha de soldagem. Quando eu for para uma posição da tocha também agora plana, porém em junta de ângulo, aí eu vou ter que dar 45 graus, que nem vocês faziam na tocha da Mig Mag, 45 graus, e também vou levar de 5 a 15 graus de ângulo negativo, que ele diz que é virado ao contrário ao sentido de soldagem, para que tu esteja a visibilidade da poça. Então, essa direção de deslocamento de 5 a 15 graus de ângulo negativo é com o lado oposto ao sentido da solda. Então, eu vou soldar para cá, eu vou dar 5 a 15 graus para lá, e vou dar os meus 45 graus devido à minha junta sem ângulo, certo? Agora, numa junta sobreposta, vou ter que trabalhar uma vareta a 20 graus, ali está mostrando a vareta como entra, e a 20 graus é a altura, 10 graus é voltado para o lado da tocha, do soldador. Então levanta 20 graus e puxa 10 graus para o teu lado. E a tocha
vai baixar mais ou menos 20 graus, né? Que é mais ou menos os 15 que nós estávamos falando, e vem soldando, certo? Bom, algumas causas e problemas operacionais também temos no processo. Apesar do processo TIG ser de alta qualidade, ele tem algumas causas e problemas. Por exemplo, consumo excessivo de eletrodo. Ou seja, o eletrodo tungstênio ele é não consumível, mas então tem coisa errada. Soldagem na polaridade errada, o eletrodo é para uma polaridade diferente, ele está na polaridade errada. O mau contato entre o eletrodo e a pinça também faz isso. Um eletrodo contaminado por contato na poça de fusão vai ter problema. A amperagem inadequada, ou seja, fora daquela faixa de corrente, vai ter problema de desgaste, consumo desse eletrodo. O gás de proteção está pouco, também vai influenciar. E o tipo de eletrodo inadequado, se o eletrodo é para corrente tal, para tal material, tá certo. Agora, se tu não botou na corrente certa, nem no material certo para soldar, vai ter também problema, consumo excessivo. Estabilidade do ar. Bom, sempre essa superfície, se tiver óxidos e também agentes contaminadores, tipo óleo, qualquer sujeira, vai dar instabilidade no ar. Tá? O óxido de alumínio, principalmente, se ele não for eliminado, a estabilidade do arco não fica boa. Tá? Como eliminar? Isso é questão na prática lá que eu explico para vocês. Ângulo do chanfre estreito. Também eletrodo contaminado. O que é o eletrodo contaminado? Ele entrou na poça e saiu, está contaminado. Tem que vai dar estabilidade no ar. Arco muito longo, afastou a tocha demais. Tá? Diâmetro do eletrodo grande para amperagem utilizada, até o diâmetro é para trabalhar numa amperagem de 100 a 150 e tu está trabalhando com 70. Vai ter problema. Ligações elétricas defeituosas também. A porosidade, né? Geralmente relacionada ao gás, à sujeira, à má limpeza da minha junta, né? Isso é a questão que mais dá porosidade, tá? Falta de fusão. Bom, aí sim, o metal de adição depositado antes da formação da poça de fusão. Isso é uma coisa que acontece. Tu nem formou a poça e já largou o material em cima. E aí tu tem uma falta de fusão. Aí tu não está soldando, tu está dando brasagem. Né? É similar a uma brasagem. Tu está aquecendo o material e já largou o metal de adição, tu não fundiu a poça, não fez a poça. Então vai dar problema de falta de fusão. Tá? A amperagem baixa, tá? Esses são os piores casos para falta de fusão. Bom, seria isso, pessoal, para TIG. Terminamos aqui a nossa parte para TIG. Então, encerramos a unidade 5 aí para videoaula. Valeu, até uma próxima.